Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quinta-feira, hoje 2 de julho de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro Cleanet, a sua Clean TV, em seguidinha também na CDN TV, no nosso site valetvplay.com, e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram para você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos, né, ao vivo nesse programa, porque a gente está gravando ao meio-dia desta quinta-feira, mas na medida do possível a gente vai interagindo com vocês ali através das redes e eventualmente encaminhando os questionamentos para os nossos convidados especiais desta quinta-feira. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 e no nosso canal no YouTube. Hoje uma dupla muito especial, é a dupla do Fatos e Opinião, é isso? Será que é? A gente está reeditando o programa do jornal da Rádio ABC, o antigo programa da Rádio ABC, qual também tenho a honra de ter feito parte nas tardes de quinta-feira, por mais de ano e meio, belos debates que nós travamos na nossa rádio ABC, na época ABC 900, né? Hoje 103.3. Seja muito bem-vinda, Yara Virgínia, bom te receber no nosso Estação Hamburgo, estreando no Estação Hamburgo, inclusive, né? Já esteve conosco pela Liga, em vários momentos aqui na nossa Vale TV, mas nunca tínhamos feito um debate. E eu tenho olhado atentamente alguns conteúdos que tens produzido nesses dias, nesses coronadias, de lives, e também muito por conta da morte do George Floyd, né? Um movimento que tomou conta do mundo inteiro, nos chamando a atenção para uma coisa que, evidentemente, não existe mais racismo no Brasil, né, Yara? Muito boa noite, seja muito bem-vinda, Yara. Boa noite, boa noite. Oi, Dudu, oi, tudo bem, gente? É um prazer, Rodrigo, fiquei muito contente pelo teu convite. E claro que a gente em casa, né, desde março, não podia ficar quietinha, né? Não é a minha natureza. E uma das coisas que eu gosto muito é de passar informação e receber informação. Eu acho que eu me alimento disso. Então, eu pensei, olha só como aconteceu isso. Eu estava varrendo a calçada da minha mãe, porque estamos nós confinadas, e estava lá lavando a calçada e comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou continuar passando informações? Eu sempre acompanho muito as lives de todo mundo. Por que não começar a montar alguma coisa nesse sentido? Né? E nos meus trabalhos voluntários todos, sempre eu estive junto com as pessoas que levavam a informação. E nesses momentos eu percebia o quanto as pessoas estavam carentes de informação. Quanto elas diziam assim: ai, mas isso eu não sabia. Ah, mas isso eu poderia ter feito diferente. E isso começou a me deixar inquieta. Aí liguei para amigos, porque a gente não faz nada sem eles. Não consigo trabalhar sem equipe, sem pessoas a me abastecendo, né, Dudu? Que eu pedi uma força. E eu acho que a gente tem que ir nas pessoas que têm conhecimento e trocar e pedir ajuda, porque não, né? Não nascemos sabendo. E daí eu liguei para uma amiga, que é a Lourdes. Lourdes, eu estou com essas ideias, o que tu acha? Ah, interessante, porque estava bem no auge daquele monte de informações desencontradas nos todos os canais de TV e mídia e rede social, um monte de informação que estavam deixando muita gente perturbada, assim. Não, o que eu acredito, né? Sim. Aí também tem uma filha médica, eu liguei para ela. E a minha filha teve Covid. Aí eu liguei e disse, Andressa, eu tô com essa ideia. Ela disse, ai, mãe, que legal, te dou a maior força, porque nós, médicos, estamos precisando muito falar. Porque era uma... Todo mundo falava, menos eles. Todo mundo palpiteiro, todo mundo formado pelo Facebook, diploma de Facebook. Exatamente.
Então, eu pensei, vou começar a conversar com os profissionais daqui, os nossos conhecidos, porque coisa boa conversar com ouvir das pessoas que tu conhece, os profissionais explicando. E daí comecei. E quando eu comecei isso, logo me veio uma frase que eu aprendi durante todo o longo da minha vida de trabalho no polo, que era criar pontes. Que, para mim, ela é fundamental. Então, não adianta nós termos toda uma rede de amigos e relacionamentos interpessoais e não criar pontes. Ficarmos ali de qualquer jeito, vendo a coisa e não usar essas pontes para ir agregando, né? Até dentro dos trabalhos sociais também, eu acho isso importante, criar pontes. E isso desenvolveu. Também teve uma amiga que me ajudou na parte visual, de montar. Sabe, eu fui atrás. Todos aqueles relacionamentos interpessoais. E logo depois aconteceu a morte de George Floyd, que veio à tona todo um sentir na pele, né? Que a gente já vinha vivendo há muitos anos dentro dos meus relacionamentos, assim, dentro da minha vida. Eu vivenciava essas coisas, eu sentia essas coisas. Muitas vezes eu me manifestava, mas a gente sempre estava com o pé no pescoço, sempre. Né? Porque toda vez que tu frase é essa tua, Ana? A gente sempre estava com o pé no pescoço. Exatamente, porque nós não tínhamos esse espaço, a voz tinha, mas não tínhamos como tirar o pé do pescoço, porque toda vez que tu falava em racismo, as pessoas desviavam a atenção, transformavam aquilo em algo que, não, isso é conversa, isso é mimimi, que é a coisa mais odiosa de se ouvir. Não tem noção como isso agride. Quando fala em mimimi, agride mais do que se tu bater. Sabe? Mas é que quem bate não sente, né, Ana? Não, exatamente. É só quem apanha que sente. E daí a gente vive dentro de um círculo assim que as pessoas dizem, não sou racista, mas nas primeiras oportunidades elas te subestimam, sabe? Tem que estar sempre batendo, tem que sempre empurrando, porque senão... Tu tá sempre precisando te afirmar, Yara? Tu sabe, não é essa palavra, Rodrigo. Porque me parece que tu, especialmente, sempre sofreu um processo de embranquecimento na nossa sociedade. Uma pessoa bem-sucedida, né? Não, a palavra que tu... Exatamente. É como se o fato de estudar, de ter tido um bom emprego, conseguir desenvolver algumas coisas, e para fazer essas coisas eu tinha que estar no meio dos brancos, porque era onde estava acontecendo. Então não adianta, se eu quero ser uma voluntária dentro de uma entidade que atende todo mundo, não só o branco, né? O índio, ele atende todo mundo, porque o câncer e outras doenças, na verdade, eu já fui voluntária em outras entidades, eles não são restritos a uma classe, a uma raça. Não se restringe a isso. Então, isso foi acontecendo. Eu também fui casada com branco. Eu também casei com branco. Mas essa negação de que eu não era negra, de ouvir, não, mas tu não é, eu não sou negra, gente. Eu não preciso de... Olha, não é o fato de fazer as coisas, de poder ir... Sim, a gente logo olha para ti e vê esse cabelo ruim, Yara. Pois é, né? As pessoas associam aí, pois é. Tu fica feliz quando alguém te fala isso, né? Cabelo ruim. Hoje em dia, as regras, né? Mas na infância era o que mais tinha. E isso era um sofrimento. Eu fazia minha mãe pegar uma escova e puxar meu cabelo, amarrar, se deixar liso. Era horrível, porque eu não me aceitava. Eu tive a oportunidade de participar de alguns episódios. Deixa eu trazer o Dudu para essa conversa também.
de alguns episódios do curta Diversidade e Inclusão da nossa Secretaria Municipal de Educação. E um dos episódios, Yara, ele era exatamente da menina do cabelo... Puxa vida, eu não vou lembrar qual era o termo que ela usava, do cabelo ruim, não, do cabelo crespo, enfim, a menina do Chaim. Não recordo, mas era exatamente isso, a menina que passou grande parte da sua vida sofrendo o seu cabelo diferente, né? E, na verdade, o momento em que ela faz a virada da compreensão da riqueza cultural que o cabelo dela carrega, da aceitação daquele cabelo. E o vídeo é lindíssimo, um curta, são vários curtas que tratam várias questões da deficiência visual, da paralisia, né? Enfim, várias questões culturais do nosso povo. E especialmente eu me recordo com muito carinho o momento de disruptura dela, quando ela compreende a riqueza que ela carregava sobre a cabeça dela. Ô, Dudu, vem para essa conversa também, Dudu, gigante, o gigante do vale. Que Marcos Couto, que nada. Ah! Coitado. Ô, Rodrigão, tu me permite uma coisa? Todas. Eu quero ver se a Yara lembra disso aqui. Para aí. Lembra desse dia, Yara? Lembro! Esporte Clube Novo Hamburgo, és o time do meu coração. É daí que nós temos essa relação maravilhosa, né? Porque a Yara e eu fomos no mesmo ônibus para o dia do campeão gaúcho 2017, maio de 2017, lá em Caxias do Sul. Foi um dia muito legal, me lembro da Yara naquele dia e tenho certeza que a Yara lembra de mim naquele dia. Que é maravilhoso. Lembra eu gravando dentro do ônibus? Caí dentro do ônibus gravando. Eu assim, olha só, e não, cheio de equipamentos, né? E eu... Imagina, que marra. Que marra. Então eu quero dar uma boa noite especial para essa minha querida amiga que estreia hoje aqui nessa bancada virtual. É maravilhoso poder contar com a tua presença sempre, isso a gente sempre diz, né? Trazer pessoas novas, estamos criando pontes e laços, né? Estreando com uma nova pessoa, com novas ideias, com novas opiniões. E, claro, o nosso eterno Rodrigão, que está sentado no cenário que todos queriam estar sentados, que é a bancada oficial da Estação Hamburgo na Vale TV. Pena que não podemos fazer isso ainda, mas temos certeza que daqui a pouco poderemos debater ao vivo, né? Tipo assim, né, Rodrigão? Debater, quase se atacar, né? Mas daqui a pouco... Eu tô louco para debater com o Copete ao vivo de novo. Isso vai ser um barato. Meu Deus do céu. Ô, Dudu, conta para mim aí o que são esses dois quadros atrás de ti aí. Esses dois quadros... Parece um chefe e um marciano, é isso? Isso mesmo. Esse aqui, eles têm um igual lá na Câmara de Vereadores, né? Na entrada da Câmara de Vereadores. É um marciano. Isso, marciano, meu primo, Schmitz. E esse ele aqui é do primo, nosso chefe. Não sabia. Mal de primo, hein? Tá mal de primo. Tá mal de primo. E esse aqui, também de 2001, do Sheffield. São dois calendários, ô Rodrigão. Até eu posso mostrar, deixa eu tirar eles aqui. E como eu gosto muito deles, eu ganhei do meu avô esses calendários, agora não estou conseguindo tirar. Não precisa mas tirar, são dois, na verdade não são dois calendários, são calendários, mas eles contam a história dos quadros. Então, como eu gosto muito das obras, eu acho muito bonitas, eu decidi prender ali. Acho duas obras muito legais. Muito legais. Ficou bonito, me chamou a atenção. Essa aqui do meu primo eu acho maravilhosa. Ó. A bandeira do Brasil. Representando o gaúcho ensina. Existe racismo, Dudu? Olha, Rodrigão, eu não entro muito, né? Como a gente fala, né? A gente pode debater por fora, mas a gente não pode sentir na pele o que pessoas como a Yara, como como é que é o nome da pessoa? Márcio Chagas da Silva, eu ia falar Marcos Paulo da Silva. O Márcio Chagas da Silva, que a Yara entrevistou nessa semana. E assim vamos, né? É uma coisa muito triste, é uma realidade muito triste do mundo. Nós, em pleno 2020, em pleno momento de pandemia, onde esperamos uma sociedade mais humana e solidária, nós ainda estarmos discutindo o racismo, né?
E esse racismo, ele não é culpa do governo, não é culpa de instituições, ele é culpa de alguém. E esse alguém é a gente que ainda o propaga. E isso é uma situação realmente muito, mas muito complicada pelo que vimos nos Estados Unidos nas últimas semanas. Mas, Dudu, o governo tem culpa sim. Claro. Uma pessoa ou outra, mas quando ele não tem políticas públicas que derrubem isso e que não exijam pensamentos coercitivamente, pensamentos contrários, ele tem culpa sim. Com certeza. Não digo nesse ponto, digo Não em é quem o culpa de A propaga. ou de B, mas é do conjunto Digo da em obra. quem o propaga, sabe, Rodrigo? E quem o propaga são as pessoas, né? São o cidadão, né? É a pessoa. É nesse ponto eu quero dizer, mas obviamente que o governo tem culpa se não produz políticas públicas, e a gente diz políticas públicas não só no papel, em todas as áreas possíveis, na cultura, na saúde, na segurança pública, em todas as economia, áreas Dudu, possíveis. não é Na pecado falar o nome economia também, política da mesma pública, na forma, economia. entrando nesse Microcrédito é quesito política também. pública, macrocrédito é política pública. Empregos é política pública também, né, Geração meu? de emprego e renda é política pública de desenvolvimento de economia. Claro que E sim. isso a Yara pode nos dizer muito bem. Só um questionamento antes em relação a isso, né? Como, de certa forma, é muito difícil ainda que um negro ele entre no mercado de trabalho e seja aceito no mercado de trabalho. A gente vê relatos em redes sociais de pessoas que sofrem com isso todos os dias, né, Yara? E isso que o Rodrigo falou, as questões das políticas públicas, não há interesse justamente para deixar o negro à margem. E não é uma coisa que eu estou falando por falar. É assim. Não, começa lá na escola, né? Isso. A criança já chega na escola com problemas sérios de uma escola que os professores têm boa vontade, querem falida, escola falida. Aonde está a criança preta? A criança negra está lá dentro. Lá dentro não existe uma educação, uma informação para que ela não seja discriminada dentro da sala de aula. A informação é toda deformada e feita pelo branco, pela branquitude, né? É assim que tu vê o negro. O negro, ele foi escravo, ele foi isso, ele foi aquilo, ele é feio, e isso vem de lá de dentro da escola, porque não tem dentro dos projetos escolares, dentro da, né, há uma aula explicando da origem do mundo, o porquê do negro, todas essas informações, e vai evoluindo. O negro, além de ter uma escolaridade muito fraca, né, porque a escola está sucateada. Porque é endêmico, né? É endêmico e se perpetua, né? E se perpetua, aí ele vai crescendo, existe uma evasão enorme, porque ele tem que trabalhar para conseguir ajudar em casa, né? Ele tem que vai sair da escola, no máximo vai fazer hoje não é mais supletivo, né? Hoje é outro, já olha como eu tô velho. Só para concluir o ensino médio, que é dito que é importante, dali fica uma dificuldade enorme para ele fazer uma faculdade, porque as federais, a gente sabe, estão lotados de gente que não precisariam estar lá, que poderiam estar pagando. Então, é tudo freado para essa comunidade, para o negro. E aquele que consegue ir quebrando as pedras vai enfrentando barreiras de ser subestimado, ser tirado do espaço, retira do espaço, né? Tu não pode falar. Quando tu apresenta alguma coisa, a pessoa te pergunta, mas tu que fez isso? Não foi tu. Alguém te ajudou. Como se tudo que nós fizéssemos na vida não houvesse uma ajuda de alguém. Então, isso vai te deixando com um sentimento de não pertencimento aos lugares. Tu começa a recuar desses lugares. Eu vi recentemente, Yara, uma fala de uma médica, de uma doutora negra, que comentava que ela
Durante todo o período em que ela estava falando com a família se dirigia à assessora dela, que não era, acho que não era nem médica, era uma enfermeira, enfim, né? Mas porque era uma pessoa de pele branca, caucasiana, né? Etnia caucasiana, e como se não pudesse ser ela de jeito nenhum a médica, é uma coisa surreal, né, para a gente imaginar. Eu vou te contar um fato que aconteceu aqui em Novo Hamburgo, não vou citar o local, nada, não vem ao caso agora, mas para vocês perceberem como as pessoas são racistas mesmo, me conhecem meu trabalho, né? Mas na primeira oportunidade de fazer que não... Aquela pessoa não é tudo isso. Simplesmente não é tudo isso, só assim. Eu sou leonina, meu bem. É isso aí, é isso aí. Aí eu fui fazer uma palestra, né, com toda uma equipe, que a gente sempre trabalhou em equipe, e eu cheguei antes, porque, na verdade, eu estava acompanhando uma médica, e quem ia falar era essa médica, mas eu fui na frente para ir organizando, para deixar tudo pronto. Quando eu cheguei, as pessoas me olharam, e olha, eles tinham solicitado, estava tudo esquematizado, né? Todas as ligações, mas como assim? Tu espera aí. Eu preciso colocar o material, deixar tudo pronto, testar, né? Porque a médica tinha me ligado e disse: olha, eu vou me atrasar porque eu vou sair do consultório e eu tenho que ir em casa tomar um banho. Como é que o médico vai trabalhar um dia inteiro? Não vai. Então, eu quis deixar tudo ok, não tem problema para mim. Me trataram como assim, ó. E aquilo era algo muito pomposo, muito maravilhoso, muito tudo, sabe? E eu disse, mas eu não vou, né? Não, como todas as vezes que eu tive que enfrentar as coisas, eu vou enfrentar, nem que depois eu saia, vá para casa e chore e sinta, eu não vou. E foi. Aí eu vi que aquelas pessoas me ignoraram, total. Aí eu me dirigi lá na mesa de som, peguei o pendrive, entreguei para ele, já fui montando. Aí apareceu alguém que me conhecia, estava na plateia e tu veio, não sei o quê. Mas para te ver, se fosse em outra situação, e eu estava uniformizada, eu não estava. Mas as pessoas viram o preto primeiro, a negra primeiro, sabe? É um racismo absurdo e acontece. E todas as vezes que a gente tenta falar nisso, isso é coisa da tua cabeça. Tá? É que não estamos na tua pele, né? Ô Yara, teve muito de tu ir para casa chorar cantinho depois? Chorar de raiva. Sabe? Teve muito? Teve muito. Muita raiva, sabe? Sim, porque tu fica pensando... Hoje em dia tu vê tanta barbaridade. Sempre houve, né? Tu vê tanta barbaridade, tanto mau caratismo. E quando a pessoa se dirige ao mau caratismo da pessoa, ela não fala na cor. Mas quando é o negro, que qualquer cor... É um exemplo que eu vou te dar, não que eu apoie, eu achei fim do mundo, achei essa questão do decotelli. Tava louco para te provocar em relação a isso. Foi fritado numa velocidade única. E olha, o cara realmente, ele não precisava ter mentido. Acho que mentira é a coisa mais ridícula do mundo. Sem dúvida. Mas, gente, nós estamos com outros lá que são tão mentirosos quanto. O ministro Salles, que mente seu currículo, a Damares, que mentiu seu currículo, né? E estão lá. Continuam lá, não foram fritados. Exatamente. E por que esse homem foi tão fritado, tão desmoralizado, de tal maneira? Por quê? Aquilo é um racismo estrutural, gente, total. Né? E é isso que acontece, sabe, Rodrigão? Quando eu percebo que isso está acontecendo dentro daquilo que eu estou executando, eu chego em casa e choro de raiva, sabe? Porque
para levantar no outro dia com mais força e ir lá e mostrar que viemos. Ô Yara, eu tô bem preocupado com esse momento da pandemia, porque tem revelado excelentes entrevistadores e apresentadores, viu? Dudu tá saindo um gigante disso aí tudo, por exemplo. Tô adorando te ver também. E o presidente Tiago da Sicredi, a Eduarda da Sicredi, o Solon. Eu tô em desespero, porque já não era grande coisa. Daí chega essa quantidade enorme de excelentes profissionais que, inclusive, tem a empatia do público. Deu para mim, se não tiver uma relação aqui com o diretor da emissora, já era. Se descobrindo, Yara. Prepara para deixar a programação da Vale TV 24 horas por dia aberta. Ô, Yara, tu tá te descobrindo? Ou tu sempre quis fazer isso, hein? Não, assim como em vídeo, não, né? Não era a minha realidade, era uma coisa toda. Eu nunca tive medo, sabe? Eu sempre fui muito. Eu vou de fralda, mas eu vou. Eu vi esse comentário num dos vídeos, dos tantos vídeos. Alguém disse: eu vou de fralda, mas eu vou. E eu acho que no meu trabalho voluntário que eu tinha que ir... Você é pro Dudu quando ele começou, quando ele tinha 2 anos de idade. É o Dudu. Ia de fralda mesmo. Hoje em dia, recentemente, um jornalista da cidade disse assim, não, o Dudu tem que brincar de carrinho. Eu disse, cara, ele não fez isso quando ele tinha 9 anos, eu acho que ele vai fazer aos 15. Esquece, já era. Ô, Rodrigão, sabe o que eu faço para... E até entrando nesse assunto, né, Yara? A gente sabe que... E eu não vou nem comparar, né, uma coisa com a outra, o racismo. Mas eu também sofro, de certa forma, um preconceito pela idade que eu tenho e pelo que eu estou fazendo, né? E tem uma cena de uma novela que é muito marcante e que sempre, depois de algumas coisas, eu faço. Tu não era nem nascido quando o Vale Tudo terminou, Dudu? Vale tudo! Vale Tudo, Reginaldo Faria, dando tchau pro Brasil. Já aproveitando aqui, para esses, considero colegas, né, que acho que eu deveria brincar de carrinho, eu quero mostrar... Não precisa falar nada não, Dudu. Eu tenho uma coleção de carrinho. Fiquem preocupados que eu tenho uma coleção de carrinho. Ô, Dudu. Mas, olha... Eu acho que a diferença entre tu e a Yara é que, infelizmente, a Yara ela vai terminar a vida dela daqui a 50 anos, por favor, talvez, e vai continuar precisando reafirmar uma nova vida para a sua etnia. Agora, tu não, Dudu, o teu vai passar logo e tu já não precisa provar nada para ninguém, porque a gente já sabe tudo isso, né? Evidentemente que eu ainda digo para algumas pessoas, aproveita para dar uns cascudos no Dudu agora que ele tem 15 anos. Logo, claro! 3, 4 anos, Isso ele é vai ser um gigante, não só no tamanho, mas na estatura moral dele, e aí nós não vamos poder mais nem brincar com ele. Vai ser coisa só de... Rodrigão e Yara, sabe que eu vou dizer uma coisa para Yara, que é uma coisa que me surpreende muito, né? A gente falava em educação, e eu vejo na minha geração uma geração que ela encara mais de frente esse problema, né? A geração tá andando para esse negócio. Eu acho que não sei o que tu acha, Rodrigão, em relação a isso, mas eu percebo dentro da sala de aula como os alunos gostam de discutir isso, como eles gostam de ver isso, como eles analisam bem isso. Isso é um auxílio, sabe de quem? Dos professores de história. Os professores comunistas que ficam botando essas ideias na cabeça. Quem relembra. É isso aí, é mais ou menos isso aí. Mas é a história, viu, Yara, que está fazendo esses alunos lembrarem, verem, olharem o que vocês sofreram na pele, né? E o que sofremos, que hoje tem... né? A palavra antirracista tem que acontecer. Vocês têm que ser antirracistas. E como ser antirracista? Tem o livro da Djamila, claro, né, que é maravilhosa, mas é pequeno, não é muito grande um fator. Quando vocês estão entre amigos,
mesmo que não esteja presente um negro, assim como o homossexual, a gente está falando até na questão do racismo, mas não aceitar piadinhas, não rir daquela pessoa, deixar aquela pessoa que está fazendo aquele circo, sabe? Usando algo assim que não tem porquê, que é burrice, não rir daquilo. Eu acho que isso está se perdendo e é dessa maneira que o antirracista pode atuar, não alimentar essas questões. Cabelo ruim, não existe cabelo ruim. Pichain é o termo indígena, que o índio, quando viu o negro, falou cabelo pichain, porque na língua indígena lá, Tupi-Guarani, sei lá qual é a língua deles, pichain é crespo. E as pessoas deformam as situações, distorcem para ofender. Certo? Me encontra e quer me dizer, que negra, interessante, educada, bonita, sei lá, adoro elogio. Mas não estou brincando. Mas assim, não chega jamais chamando de mulata. É uma ofensa. Morena, hein? Não, morena, parece que tu tá... Que morena linda. Morena é a tua esposa que tem cabelo preto, tá? Uhum. Cabelo preto é morena. Eu brinco muito com a Débora Bibiano, que é uma chefe de cozinha negra maravilhosa em todos os sentidos, e eu brinco com ela assim, vem cá, minha morena, e ela fica louca. Né? Ela diz assim, sou negra. Agora, a gente precisa realmente dar esse nome e sobrenome? Eu acho que... Não seria Área Virgínia, por exemplo, o nome e sobrenome Exatamente. A gente não precisa estar sempre afirmando aquela repórter negra fez Não, aquela repórter. Mas em situações que tu precisa falar numa mulher negra, não fica, parece que amenizando, aquela morena ou aquela mulata. Mulata é filho de burro com cavalo. Não. Não. Mulata, não. Eu conversei. E também temos que ganhar tempo, eu não gosto de dizer perder tempo, ganhar tempo e conversar com a pessoa. Eu tive um amigo que ele mulata, me chamou de mulata. Eu disse, não, eu não sou mulata. Não, tu está me ofendendo. Não, mas como? Não, aquilo tudo que tu aprendeu, apaga. Vai lá no dicionário e olha agora. Ele abriu o dicionário e olhou. Nossa, mulata, eles ofendiam as negras, os filhos de negros com branco, chamando de mulatas, para dizer que não eram nada, né? Porque a mula com o cavalo é um bicho que não reproduz. Então, é muita falta de informação, uma falta de educação, de realmente de estar nos currículos escolares, uma explicação real das coisas, do que é da contribuição do negro, das referências do negro. Eu, por exemplo, eu adoraria saber meu sobrenome real, assim como vocês têm, né? O seu sobrenome. E eu gostaria de saber, eu tenho certeza que o meu não é Silva. Eu tenho que usá-lo. Eu não sei quais são as minhas origens, né? Por uma convenção, né? Porque os negros alforreados, eles ficavam com o nome dos seus donos, né? Então, são coisas que nós deveríamos estar conversando. E nesse trabalho que eu estou fazendo, as pessoas começaram a me cobrar com essa questão. Assim, Yara, porque eu tenho na minha rede de amigos, muito amigos brancos, até porque eu estudei numa escola onde a maioria era branca, estudei na Liberatas, sempre aquela maioria. E eles, Yara, mas como é que eu consigo ser antirracista? Aí eu comecei a indicar, olha, está acontecendo lives, muitas lives, tem muita gente falando, tem muitos livros explicando. Mas então... E comecei a postar também informações sobre antirracismo. E quem não acompanhou toda aquela coisa horrível, né? E agora aqui no Brasil, nós estamos essa semana, não sei quantos, 12ª criança preta que foi morta no Rio de Janeiro. Aqui também está acontecendo muitos George Floyds aqui, mortos pelas polícias. Então,
Precisamos de políticas públicas e precisamos falar nisso. E eu estou te agradecendo, meu Deus, Rodrigo, que bom que tu assistiu e está apoiando. Total. Nunca entendi muito isso, em que pese me policiar sempre contra qualquer tipo de piadinha, assim, né? Como bom gordo e alemão, eu entendo bem que a gente tenha que ter muita vigilância para não ser pego num racismo, esse racismo endêmico, né? Que a gente fala, esse racismo velado, essa coisa. E, claro, quem nunca falou inveja branca, né? Inveja negra, né? Quem nunca falou até de uma forma machista da cor do pecado, que é essa cor linda da pele. Eu acho que é muito mais respeito e inveja de qualquer coisa, mas não importa. Tem um porquê que era usado, né? Exatamente. Isso precisa ser limpo da nossa sociedade. E adoro a expressão "não sou tuas negas", mas eu acho que ela definitivamente não cabe mais em 2020. Não, eu acho que tem que começar a listar todos os termos que eram usados comumente e abolir, sabe? Começar a substituir por coisas reais, porque muitos desses termos remetem ao tempo da escravidão. E quem não tem vergonha de ter sido senhor de escravos e ter feito aquilo, é porque eu sei que os alemães têm vergonha de terem... do nazismo. Do nazismo, né? Então, os brancos daqui do Brasil têm que ter vergonha de terem tido escravos, né? E tem muitos termos que a gente pode ir mudando. O Márcio Chagas falou, vocês que são do Converso no Futebol também, eu não sei se tu... Até dá para pegar de novo ali. Ele falou que muito desses termos, vender jogadores, por exemplo, que deveria ser mudado. É que eu não, como eu não entendo de futebol, eu não, mas ele conseguiu fazer uma associação e uma interpretação e nos passar muito clara, sabe? Então eu acho que tudo isso é o momento, gente. Sempre vai ser o momento. Amanhã, depois de amanhã, e vocês que estão aí, vocês que estão conversando com as pessoas, que fazem esse trabalho maravilhoso de informação, vocês são o canal. O Dudu, que logo me atendeu, me ajudou, sabe? Não pensou assim, o que aquela mulher velha lá tá querendo? Ué, Dudu. O que ela quer inovar, né? O que ela quer inovar? O Dudu tem só 50 anos a mais do que tu, Yara. É um corpo jovem num espírito velho. Oi, Yara, eu tenho um sentimento de que a gente tem uma dívida muito grande e eu me penitencio muito quando eu ouço algumas pessoas dizer assim, não, eu não tenho essa dívida. Nós, como uma sociedade brasileira, pós-escravagista, a gente tem uma dívida muito grande, não só com os negros, também com os índios, e muito com uma casta que veio puxada para o Brasil por uma forma ou outra, em um momento ou outro. E a gente tem que buscar reparar de alguma forma tudo isso. E eu não tenho nenhuma dúvida que o caminho é através da educação, através de uma planificação qualitativa da educação. Puxa, tu é uma pessoa que conseguiu evoluir nos teus estudos, mas a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de quebrar a barreira miserável das suas vidas, historicamente falando. Porque a gente não é treinado realmente para isso. A gente sempre foi treinado para subserviência. A gente sempre foi treinado... E aí a gente fala da nossa população como um todo, independente de se negros, brancos, mais pobres, se os nossos cruzamentos, né? Os mamelucos, os cafuzos, todas as variações que vieram da formação desse grande povo brasileiro, assim. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente só vai conseguir quebrar isso quando a gente conseguir dar padrão, assim, ó. Vamos usar a nossa referência aqui, né, em qualidade de NH para cima, né, para todo mundo.
botar todo mundo junto, com o mesmo uniformezinho para estudar nas mesmas salas, com o mesmo acesso à tecnologia, à informação, e quem sabe, em alguns poucos anos, a gente vai ter, evidentemente, um Brasil muito melhor, muito melhor. Mas isso hoje é só um sonho, bastante distante. Mas já começou, né? No momento que se tem... Mas está no discurso de todo mundo desde sempre, a educação. Qualquer político está com o discurso da educação na ponta da língua. Mas não chega faz. lá, você olha, O agir que é o problema. Não é bem isso. Né, Dudu? Não é bem assim. Né? Eu acho muito bonito, sabe o que é? O discurso da campanha. Nós vamos agir, nós vamos fazer. Educação é tudo. Olha aqui, gente, meu certificado. Eu sou professor, eu vou fazer. Gente, olha meu certificado. Eu sou mestre não sei o quê, eu vou fazer. Gente, eu fui presidente da juventude de tal partido, eu vou fazer. Chega ali na prefeitura, chega na Câmara de Vereadores, chega na Câmara dos Deputados, chega na Assembleia Legislativa, faça agora. Disse que vai fazer, agora faz. Daí, sabe o que acontece? Isso aqui de novo. Dudu tá muito erótico hoje, Dudu. Mas é verdade, Dudu. Dudu tá revoltado. Só que eu tenho muita esperança em vocês, sabe? Muito assim, muita esperança mesmo. Acredito que vocês falando e envergonhando a cara deles, porque tem que envergonhar a cara deles. Eu não tenho nenhuma dúvida, toda essa minha trajetória de trabalho voluntário e mesmo da empresa, de chegar e dizer na cara, vocês estão brincando com a gente. Tem que ser incisivo, não pode estar carregando essas pessoas, sendo cheio de dedos para conversar. Gente, quando eu ia lá fazer trabalho lá na nossa periferia, quando fazia uma visita domiciliar, chegava naquelas casas, eu fiz em lugares assim que eu nem imaginei de Novo Hamburgo. Tinha placas enormes de políticos, enormes naqueles pátios. As casas das pessoas caindo, frestas. E só concluir. Não, por favor. Aí o que acontece? Quem ajuda aquelas pessoas são as entidades filantrópicas que existe muito em Novo Hamburgo, que vão e ajudam em todos os sentidos, porque aquela placa só ganha as eleições e esquece que a pessoa está lá dentro. Eu vi muito disso, muito. Então, assim, eu não tenho que dar aplauso para eles. E quando eles fizerem alguma coisa, estão muito bem pagos para serem feitas. Que nem minha mãe e meu pai diziam assim, tu tirou 10? Não fez mais da que tua obrigação. Fala, Dudu. Fala, Dudu, desculpa. É muito bonito, né? Eu aqui, morando na Maurício Cardoso, não quero me exaltar porque eu moro aqui ou porque eu não moro, isso fica na condição de cada um. Mas é muito bonito eu aqui na Maurício falar de uma realidade de quem mora, por exemplo, numa vila dentro do bairro Santo Afonso, que não tem nem saneamento básico. Dentro da água ontem e hoje. Dentro da água. E eu disse para o Rodrigão, algumas coisas que a gente vem percebendo, né? Eu disse para o Rodrigão, na sexta-feira à noite, quando o governador anunciou as bandeiras, como é que eu vou pedir para uma pessoa, estamos falando em 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, como é que eu vou pedir para um brasileiro que não tem acesso à água tratada para que ele use isso aqui, né? O nosso querido álcool gel. Como é que eu vou pedir para o brasileiro que não tem água tratada que ele use uma máscara? Ele vai dizer, mas eu não tenho nem água tratada, eu tomo água podre, por que eu vou usar máscara? Para que eu vou usar álcool gel? Para quê? Se no que eu preciso para viver, que é a água, eu estou ingerindo milhares de bactérias, milhares de vírus, milhares de vermes. Para quê, né? E é uma realidade constante do nosso país. Isso a gente não encontra, a gente chuta uma moita, a gente encontra essa realidade ali, né? E tem gente que não percebe isso. E daí, quando a gente fala que chuva é muito bom, talvez seja muito bom para mim, que tem um sistema de calha no prédio, que a água desce e não encharca, que tem um sistema de drenagem. Agora vai, como disse o Rodrigão, num local onde tem um arroio que está entupido e que nunca leva água, que só serve para quando chove,
transbordar. São Sebastião do Caí, né, Dudu? A gente tem mais de 1.200 pessoas fora de casa nesse momento. Morando, e são pessoas que moram na beira do rio, Rodrigão. Quase Elas não 100 moram porque elas pessoas querem. estão no ginásio de esportes, né? E isso é uma E coisa aí, muito Dudu, importante, e viu, aí Rodrigão? as pessoas disseram que ficariam mais dias lá e a prefeitura Isso. disse assim, não, vocês querem viver às custas do governo. Que custa do governo? A custa do contribuinte. É isso aí, Sebastião é isso aí. O contribuinte não quer deixar eles lá até eles ficarem bem. Que custa do governo. Que vai voltar a daí, chover, né? Sábado volta a chover, né? E daí, o Rodrigão e Yara, né? Essas pessoas, elas não moram na beira do rio porque elas gostam de morar na beira do rio, porque elas gostam de tomar banho, elas gostam de tomar banho no Rio Caí. Vocês não perceberam isso ainda? Elas moram por necessidade. Elas moram embaixo. Hoje de manhã eu vi, vejam só a história dessa pessoa. Tem uma amiga minha de Estância Velha, chamada Simone Silva, dona de um restaurante lá. E um amigo dela, a casa do amigo pegou fogo. E ele não tinha dinheiro. Ele foi morar no meio do mato. E daí ele construiu uma cabana de plástico, foi morar no meio do mato. Meu Deus. E a prefeitura, eles pediam, prefeitura, por favor, ajuda essa pessoa. Não deixa. Hoje de manhã surgiu a ideia de chamar os bombeiros para tentar pelo menos tirar ele de lá, porque ele estava no meio de um lugar de árvores, pelo que a gente viu ali, e daí caía galho para baixo. Imagina isso num temporal, né? Se um raio cai em cima da árvore, o que acontece com uma pessoa dessa, né? A gente imagina, né? E essas pessoas, elas estão no meio do mato morando, elas estão na beira de um rio morando porque elas passam necessidade, não tem como morar numa casa decente, com água tratada. As pessoas não quereriam, evidentemente, viver assim, né, Dudu? Só que é muito difícil quebrar o teu loop de miséria, né? Essa miséria que também é endêmica, que também é estruturada, né? Institucionalizada. E essas pessoas, a Yara propriamente diz, a gente falou em educação em relação ao racismo, mas falamos em educação ambiental. Por que a gente vê tanto lixo no Rio dos Sinos? Claro que tem muitas pessoas aqui da minha área que jogam lixo, né? E nem se importam com o que vai acontecer, né? Nem se importam, não querem nem saber. Mas a gente vê aqueles sofás, aquelas coisas, né? Que infelizmente, pessoas que moram perto jogam porque elas não têm consciência do que aquilo pode trazer. E daí, uma vez, Rodrigão, eu fui conversar com o nosso secretário Udo Charlé na prefeitura, e até quero fazer esse questionamento, entrando no assunto pandemia também. 40 anos ele trabalha no meio ambiente. 40 anos ele trabalha tentando conscientizar as pessoas. Olha o resultado do Rio dos Sinos hoje. Ele, de certa forma, essa conscientização deu certo, né? A gente se pergunta, né? Essa educação deu certo para essas gerações que passaram e que foram educadas pelo secretário. Já ouviu falar do Ceparildo, Dudu? Como? Já ouviu falar do Ceparildo? Não ouvi falar ainda. Tu vai ter que 1980 e agora não vou me lembrar se 86, 87, a Yara deve lembrar comigo também disso. Nós tínhamos um projeto, separe o seu lixo em casa. Estamos falando de quase 40 anos atrás. Nós já tínhamos, há 35 anos atrás pelo menos, nós já tínhamos um projeto de separação de lixo. Na época não se falava nisso em lugar nenhum. Foi ser mais um discurso um pouco mais prático, lá com a Rio 92, 1992, né, no Rio de Janeiro, quando o mundo inteiro se voltou para o Rio de Janeiro para discutir a questão climática, ambiental. Né? Isso aí. Então, a gente já tinha, no meio da década de 80, um projeto da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, que era a reciclagem de lixo, coisa que a gente ficou depois quase 20 anos numa lacuna, num gap muito grande de não separar lixo, de parar de incentivar as pessoas a fazerem essa separação do seu lixo em casa. Quer dizer, a gente precisa ter boas ideias, ter a implantação dessas ideias, mas sustentá-las a médio prazo também. Não é eu fazendo tudo direitinho um dia indo na academia hoje, amanhã eu vou aparecer magrão na Vale TV. Não acontece. É um pouco mais difícil e complexo que isso, caso vocês não tenham percebido ainda, né? Tem que cuidar da alimentação, tem várias coisas, né? Tem todo Por muito tempo, né, Yara? As pessoas fazem tudo são imediatistas, acham, não, agora foi. Mas eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que falta mais contato, mais informação direta com essas pessoas, sabe? Trazê-las, se não dá só pela escola,
deixar esses trabalhos sociais acontecerem, gente. As pessoas se engajam, elas vêm para aquele trabalho. Verdade. Muitas vezes elas se alimentam daquele trabalho, porque elas estão tão esquecidas, elas são tão ignoradas lá na sua miséria, e que é assim, ó, agora, quando acontece algo muito violento, aí todo mundo vai lá e dá um arroz, dá um feijão, dá um não sei mais o quê. Passou isso, ou época de Natal, não sei o quê, passou isso, elas voltam a ser insignificantes, sabe? E visibilizadas de novo. E isso que faz com que elas continuem repetindo e se mantendo naquela miséria sabe? Eu acho que tem que deixar acontecer o trabalho social, o trabalho tem que estar ali, né? Ninguém pode subestimar eles lá dentro. Entre eles tem muita gente que está fazendo coisas que a gente não imagina, mas que pessoas que estão fazendo aqui coisas que pode aparecer, né? Não deixam, não querem que aquelas pessoas apareçam. Eu sempre digo, fazer trabalho de canteiro de obra, tu tá lá no meio do peão, botar o pé no meio da fábrica, falar com a pessoa, isso resgata. Eu sei, isso volta à questão do racismo, é isso. Não, quando tu subestima e tu deixa de lado, tu invisibiliza, tu machuca, tu causa desânimo. Né? Então, é isso. Eu acho que os nossos políticos eles fazem todo esse circo em volta da miséria, depois sentam numa cadeira. E isso não é só em momento de campanha, né? Não é só em momento de campanha, né? Não. Termina, Cadê Yara? o prefeito para conversar com as pessoas que infelizmente passam por isso num momento... Eu estou dizendo, não estou dizendo agora, claro que não é o momento de ninguém sair para conversar, para sair nos bairros, é impossível fazer isso, né? Mas cadê o prefeito do ano passado para conversar lá no bairro Canudos? Que faltava isso, né? Cadê, né? Eu sempre falo o seguinte, eu acho que eles falam bonito, eles fazem um discurso todo, porque eu nem sei fazer discurso bonito, eu não tenho essa oratória, sabe? Às vezes tem que me puxar. Ai, tu não pode falar isso. Já falou, já falei. Eles fazem todo esse discurso bonito, eles mostram toda aquela miséria e tá. Aí depois eles sentam numa cadeira e começam a falar bonito lá, que é cheio de termos e não sei o quê, e desce uma folha desse tamanho de coisas que tem que ser feitas e que nunca são feitas, e que realmente não saem do papel, que daí tem que passar pelo fulano, por uma burocracia imensa. Nessa burocracia imensa se perdem informações que não são convenientes para alguns, que vão tirar eles da vitrine, e nada acontece. Eu não gosto de conversar com essa gente. Sinceramente, não gosto. Eu também não. Ô, Dudu, tu anda lendo muito Marx, ou Max Weber, não sei. Tu acha? Será que é aula de sociologia? Eu acho que tu anda indo muito para aula de sociologia. Não, que eu acho que é uma qualidade, sabe, Rodrigão, eu acho que essa questão de se importar... Não vai largar uma banana para mim agora aí, né? Olhar... A questão de se importar, não se importar, como eu disse, ver a miséria, olhar para a realidade, não é uma questão de comunismo, socialismo, sabe, Rodrigo? Eu acho que todos nós deveríamos fazer isso. É um exercício para as próximas gerações, para minha, talvez para do meu filho, talvez para do meu neto, para ver como é que a gente pode acabar com esses problemas, né? Claro, ninguém está dizendo aqui que todo mundo vai ser igual economicamente. Ninguém está dizendo que todo mundo vai ter a mesma casa, do mesmo jeito, vai ter a mesma TV, vai ter o mesmo carro, vai ter todo mundo igual, não é assim. Mas é uma questão de, pelo menos, que essas pessoas que hoje não têm nem a sua água tratada, que elas estejam água tratada. Que essas pessoas que não têm o saneamento básico, que elas tenham o saneamento básico. Que essas pessoas que, quando chove, alaga toda a casa, que elas tenham uma casa que não alague quando chove. É isso que a gente quer dizer, sabe? E falta ação dos políticos,
porque é muito bonitinho, é muito lindo o centro de Novo Hamburgo, é muito bonito essas partes altas de Novo Não me Hamburgo. estraga o centro de Novo Hamburgo, que agora que tá bonito, tu vai querer estragar ele, Dudu. Mas é isso que eu digo, o centro de Novo Hamburgo tá bonito, mas tem lugares ao redor de Novo Hamburgo que não estão nada bonitos. É que a gente não precisa que um caia para que o outro suba, né, Dudu? Essa Óbvio, é a grande óbvio, questão, eu acho óbvio. que é essa. Né? Óbvio. Muito A antes gente, do contrário, né? Muito a gente antes. fica pensando, né, de que precisa que alguém desça para que alguém suba, Não. ou que alguém perca para que alguém ganhe. É possível Com que a certeza, gente com ganhe, certeza. né? E quem A gente quer que já está todos os ganhando vai ganhar mais lugares, ainda, a gente natural. quer que todos os lugares de Novo Hamburgo estejam bonitos. Essa é a lógica. Eu acho que é essa, mas é isso que eu quero. Por favor, Yara. Não, desculpa, eu que te atrapalhei. Não, por favor, vai lá. Taca ali pau. E esse teu lado, isso sim é utopia, sabe? Toda essa perfeição que tu tá falando, aí eu entro eu acho assim, é como o Rodrigo diz, não precisa descer para o outro subir. Muito antes, pelo contrário, pode resgatar essas pessoas através do trabalho, né? Claro. Tendo efetivamente, se melhorou o centro, melhora as condições das lojas, melhora as condições de várias coisas, de clientes, de acessibilidade, vai trazer essas pessoas para trabalharem, essas pessoas vão estudar. Eu acho que é um ciclo. O que não pode é ficar muito no discurso e deixar as pessoas lá, assim, abandonadas. Isso é exatamente isso. Achar que vai ficar bonito lá. Tu nem sabe lá. Tem muitos lugares que estão muito arrumadinhos. Até eu fiquei assim, como assim? Tá muito ajeitadinho isso aqui. Não que não merecesse, mas as ruas. Agora, a casinha continuava ali, as pessoas continuavam dentro dessa ignorância, não conseguindo estudar, não conseguindo ter acesso a um ônibus tranquilo para poder ir se dirigir até uma escola, ir até Então, essas coisas que nós temos que fiscalizar. Nós temos que fiscalizar isso. Vocês têm que ir com a câmera e olhar lá, e mostrar que não, estão fazendo, algumas coisas estão sendo feitas para inglês ver. Eu não me refiro aqui. Eu acho que a nossa região, a gente precisa revitalizar para trazer. Nós precisamos encher isso aqui de... Tem que começar por algum lugar, né? Eu acho que eu me interpretei errado, viu? Mas o que eu queria dizer exatamente é que todos tenham direito, pelo menos, a essas questões básicas da vida, sabe? Que todos possam ter uma água tratada, que todos possam ter um saneamento básico, que todos não precisem enfrentar esse problema de esgoto. Imagina, em momento algum eu quero o centro de Novo Hamburgo lindo. E eu quero... Todo mundo quer isso, é o nosso desejo, né? O desejo como sociedade. Acho que todo mundo quer isso. E a gente não quer uma Novo Hamburgo perfeita e bonita, com certeza. Isso é uma coisa que, se a gente for lutar por isso, quantos empréstimos do BID que terão Vamos que vir, continuar né, lutando, Dudu, mas sabendo que não vai quantos ser assim. empréstimos do BID terão que vir, hein? Se a gente quer uma Novo Hamburgo perfeita, a gente quer uma Novo Hamburgo Nova York, vai ser difícil, vai ser difícil. Mas eu dá para acho fazer que... uma cidade muito melhor. Mas com Esse é o nosso certeza, objetivo. isso como sociedade, eu acho que talvez essa pandemia, depois dela, né, depois de tudo disso, não passar, né, de sanar, a gente vai poder ver se a sociedade evoluiu. Gente, adorei conversar com vocês hoje. Não fizemos nem intervalo, tocamos direto, o assunto estava quente ali no nosso horário e acabamos passando longe disso. Não Direto faturamos ao hoje, ponto. depois a gente manda a fatura pro Dudu e ele resolve a bronca aí. Mora na Maurício. Olha aqui, ó, eu falei, não era para pegar, eu falei justamente isso, viu, o dupla dinâmica. Tô brincando contigo, Dudu. Só para exemplificar, mas podem mandar a fatura para mim, eu não vou ficar bravo. Yara Virgínia da Silva, adorei estar contigo. Obrigado pela presença, de peito aberto, conversando com a gente. Teu ponto final, Yara. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Um abraço para vocês dois, são maravilhosos. Me diverti muito, dei muita risada. Falamos muito sério.
E uma coisa, não vamos esquecer de criar pontes, gente. E não vamos nunca deixar a informação parar, porque a informação é que traz a educação, tá? E as entidades filantrópicas são que dá a solução aqui nessa cidade ainda, tá? Um abraço, muito obrigado, beijo. Obrigado, Yara. Do Nilson, seu ponto final. São entidades filantrópicas, mas acima de tudo, né, Yara, são sociedades para o bem dos outros, né? Isso que é muito bonito, né? Todos por todos, né? Isso é um discurso que às vezes é meio difícil da gente encarar, mas é um discurso realmente muito, muito importante, principalmente nesse momento que a gente possa usar a nossa máscara pensando no outro, né? Não só na gente. Mas, ô Rodrigão, se vocês dois ficarem no SPC depois, a culpa não é minha, tá? Aí, gozadora, não vou te poupar dessa, então. Hashtag corta o cabelo, Dudu. Olha aqui, ó. Vamos aprender o ensinamento. Corta... Quero dar uma última mensagem, se me permitir. Mandar a fatura sem problema algum. Agora, se eu vou pagar, daí é um ponto final. Mas olha só, Rodrigão. Eu sei que o meu avô vai estar nos assistindo hoje de noite, porque ele sempre prestigia, assim como minha avó, como minha outra avó, todos os patriarcas e matriarcas, a minha avó Vitória, a minha avó Esther, o meu avô Miguel. E meu avô Miguel acabou de mandar no grupo da família. Onde é que eu botei meu celular agora? Porque eu gostaria de ler muito essa mensagem. 86 anos, olha o que ele botou pra gente. Pessoal, eu ouvi o governador hoje na Rádio ABC, emocionado. Por favor, se cuidem, né? Não quero perder ninguém da minha família. Verdade. É uma coisa pedindo pra gente se cuidar. Até vou ler aqui a mensagem que ele botou para vocês. Olha só que negócio, né? A gente lendo. Olá, turminha. Ouvi pela manhã o governador Eduardo Leite, na ABC, de forma emocionada, informando que os próximos 15 dias serão de grande preocupação e piora da Covid no estado. Conclama que fiquemos em casa, claro que se pudermos. O sistema de teleentrega funciona muito bem. Até vou indicar alguém para vocês. Não quero perder ninguém da minha família. Cuidem-se. Amém. Muito bem. Agradecendo essa bancada maravilhosa essa quinta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente se despede. Voltamos amanhã, nessa sexta-feira, a partir das 21 horas. Ainda não ao vivo, né? Mas com um programa inédito, fresquinho para você. Até lá.